Os Camarões, o Níger, a Nigéria e o Tchad partilham a bacia do Lago Tchad, que está no centro de questões estratégicas por ser o principal recurso vital para milhões de pessoas que vivem nos arredores. A bacia do Lago Tchad está também a registrar uma crise de segurança. Os ataques do grupo Boko Haram provocaram milhares de mortos e deslocados nesta parte do continente. E as necessidades destas pessoas vulneráveis devem ser atendidas. O UNFPA, Fundo das Nações Unidas para a População, criou uma plataforma de coordenação regional para os países da bacia do Lago Tchad. Trata-se de um projeto transfronteiriço misto para a Nigéria, os Camarões, o Níger e o Tchad. O objetivo da plataforma é dar uma nova orientação sobre como trabalhar nesta região e como levar a população a cuidar das suas próprias preocupações. É sobretudo isso que queremos oferecer à sub-região. No passado tínhamos programas em cada país, mas hoje pensamos que devemos fazer um trabalho além fronteiras, pois trata-se de uma única população que partilha as mesmas dificuldades, a mesma cultura e tradição. Por isso não há razão para não termos programas que os envolvem a todos. Este projeto integrado é o primeiro a reunir as questões de saúde sexual e reprodutiva, violência de género, vulnerabilidade e risco, a fim de atenuar a violência, usar os jovens como agentes de mudança, empoderar as mulheres e combater a radicalização. O objetivo geral deste projeto transfronteiriço misto é assegurar que sejam envidados esforços para estabelecer e reforçar a plataforma de coordenação da resposta humanitária. Il s'agit de mettre en place toutes les forces vives de ces régions. Devemos juntar todas as forças ativas destas regiões, incluindo os líderes tradicionais, os líderes religiosos, as organizações de jovens, as organizações de mulheres, sem esquecer-nos dos próprios Estados. Há um fórum dos governadores das 4 regiões. O objetivo é juntá-los. Depois de criar a demanda, temos de implementar a oferta de serviços de saúde sexual e reprodutiva, disponibilizando produtos, medicamentos para a população, permitindo às mulheres e aos jovens terem acesso a serviços de saúde materna apropriados num contexto humanitário em que as violências estão a aumentar. Estima-se que 2% das mulheres com a idade de terem filhos correm o risco de violência baseada no género. Isto é bastante importante numa região com cerca de 3 milhões de mulheres nesta faixa etária. Por isso devemos fazer alguma coisa. E achamos que é preciso desenvolver estratégias e estabelecer um mecanismo para cuidar das sobreviventes da violência baseada no género, a fim de limitar a sua dor. Pour qu'elle ne souffre pas davantage. Dirigimos-nos a Maiduguri, a capital e principal cidade do estado de Borno, no nordeste da Nigéria. A cidade está localizada a 100 km da fronteira dos Camarões, a leste, a 200 km da fronteira da Nigéria, a norte, e a 250 km da capital chadiana, N'Djamena, a leste. Foi nesta cidade que o grupo terrorista Boko Haram foi fundado em 2002 por Mohamed Yusuf. Maiduguri é uma das cidades nigerianas que foram gravemente afetadas pela violência do grupo islâmico. Munagaraj é um dos campos de deslocados da cidade. Aqui, em cada tenda, há uma história de violência relacionada com a crise de segurança. Awa Usman, de 35 anos, perdeu o seu marido e os seus 3 filhos mortos num ataque de Boko Haram que resultou na amputação do seu braço direito após um ferimento de bala. Ela vive em Munagaraj há 3 anos. Ela dirige um pequeno negócio que lhe permite sustentar-se a si própria. Ela recebeu o apoio do Fundo das Nações Unidas para a População e, nomeadamente, recebeu uma formação na fabricação de sabão e vaselina, entre outras coisas. Eu chamo-me Awa Usman e venho de Gaza. Boko Haram atacou-nos durante 4 dias e, em pânico, eu fui obrigada a fugir com 3 filhos meus. Mas, infelizmente, eles foram assassinados na minha frente. Eu mudei de caminho juntamente com o meu marido, mas também mataram meu marido e no tiroteio eu fui ferida por bala num braço e numa perna. Por isso eu fui amputada o braço. No campo deram-me um aparelho para me ajudar a andar,
e também me ensinaram a utilizar este último e foi recentemente que eu aprendi como é que funciona. O maior apoio que recebi do centro de saúde foi o apoio mental e moral, pois sempre que me sentia sozinha, eu não parava de pensar nos meus 3 filhos e no meu marido que foram mortos à minha frente. E isso me deixava traumatizada. Eu quase que caí em depressão, mas graças ao pessoal da saúde, consegui sobreviver face a essa provação. Mas também o fato de ir ao centro todos os dias ajudava-me a treinar a minha perna, que tinha sido baleada. Eles ajudaram-me muito. Além disso, a formação que recebi aqui ensinou-me muitas coisas, como a costura, a produção de sabão e de vaselina. Hoje, eu sou capaz de me sustentar graças a este treinamento. Fawzia Mohamed foi violada aos 15 anos na sequência da sua recusa de um casamento forçado pelos homens de Mohamed Yusuf. Ela passou 4 anos no campo depois de ter fugido e viajado centenas de quilómetros para se encontrar em Muna Garage. Agora, com 19 anos de idade, a menina recebeu uma formação em gestão com a ajuda de parceiros. Formação que ela passou com distinção. Numa quarta-feira, ao irmos ao mercado, fomos atacadas. Eles queriam pegar todas as meninas para lhes imporem um casamento forçado. Algumas, como eu, foram violadas por um longo período. Eu fui espancada e fiquei traumatizada. E depois fomos socorridas e estamos agora no campo da Muna Garage, onde obtivemos apoio. Inicialmente foi muito difícil por causa da violação de que fui vítima. Eu não conseguia falar disso, mas com o tempo eu conseguia recuperar-me. Eles conseguiram prestar-me os cuidados de que eu precisava. Depois eu disse-lhes que queria ir à escola. E eles me inscreveram na escola. E até tive bons resultados, como podem ver. O conflito no nordeste da Nigéria remonta a 10 anos, causando um deslocamento estimado em quase 1.800.000 pessoas. Os 3 estados mais afetados são Borno, Adamawa e Yobe. As mulheres e as crianças constituem 87% dos novos deslocamentos nas comunidades. A violência sexual e outras formas de violência de género estão entre as violações mais frequentes. Isso se deve às desigualdades de género que dão às mulheres muito pouco poder de negociação nos estados mais afetados e que muitas vezes levam ao casamento precoce e forçado. Os repetidos ataques de Boko Haram colocam graves problemas de segurança física às pessoas deslocadas que vivem nesses campos. 72% dos chamados de bombistas suicidas utilizados são mulheres. 57% dos ataques suicidas entre janeiro e julho de 2019 foram perpetrados por crianças. Estima-se que 8.000 crianças de até 4 anos de idade sejam usadas por grupos armados. Como parte da sua missão de combater a violência de género, o NFPA apoiou a coordenação mensal e trimestral de 51 parceiros envolvidos na luta contra a violência de género. Até o momento foram capacitadas 404 pessoas em violência de género, com 74 prestadores de serviços formados na recolha de dados. A coordenadora do campo da Muna Garage recebe diariamente beneficiários de 20 a 44 anos. The population of this camp is about 37,800. O campo tem 37.800 pessoas. Por um lado, adotamos sistemas integrados, tais como os cuidados ligados aos choques psicológicos, às vítimas de violação, etc. E as soluções que oferecemos é esta terapia acompanhada de sessões de consulta pré-natal, planeamento familiar, gestão clínica de casos de violação. Por outro lado, há a fase de conselhos psicossociológicos. Neste grupo, há atividades ligadas à aprendizagem de algumas pequenas profissões, à aquisição de competências.
Em média, 100 pessoas são recebidas diariamente no campo, 50 para os cuidados de saúde e 50 para o tratamento psicossocial de 8 horas a 18 horas cada semana. De manhã fazemos o parto, elas vêm e nós fazemos consultas pós-natal para saber se tudo está a correr bem. Se constatarmos problemas, nós damos-lhes medicamentos que podem ser-lhes úteis e conselhos sobre questões básicas de cuidados primários. Nós registramos sem dúvida dificuldades, nomeadamente ligadas ao cuidado psicossocial e aos serviços ligados à saúde reprodutiva. Mas colaboramos com os beneficiários ao estabelecer o contacto entre eles e o pessoal que cuida desses serviços específicos. Items and so on, but we collaborate and then link them with the people that were doing these services. Uma das estratégias de grande impacto que o UNFPA empreendeu foi a mobilização social para a mudança de comportamento a fim de aumentar a demanda por serviços de saúde sexual e reprodutiva. De fato, para a agência da ONU, a solução a esta crise encontra-se na forma de responder às causas profundas com as comunidades locais, a fim de consolidar a paz, reduzir a insegurança, aliviar a população afetada e empenhar-se pelo desenvolvimento. Cerca de 7,2 de pessoas precisam de assistência humanitária na região. E o UNFPA deve agir a fim de salvar essas pessoas em necessidade. Mas, como sabem, trata-se de uma estrutura que funciona segundo o roteiro que estabeleceu para alcançar os objetivos transformadores, a saber, a redução da mortalidade infantil e as violências ligadas ao género, para o nível 0, e também alcançar um nível satisfatório de cobertura do planeamento familiar. Para isso, o UNFPA adotou algumas estratégias nas quais trabalha numa colaboração achegada com o governo, a capacitação do pessoal no terreno, a fim de cobrir o máximo de pessoas e salvar vidas. Isso foi feito em vários setores, nomeadamente o setor da saúde, o Ministério da Mulher e o Ministério da Juventude, que é responsável pelos programas sobre os jovens. Em Maiduguri, visitamos o Centro para Beneficiários Dignity Production Center, que recebe várias mulheres vítimas de violência de género. No centro, praticam diferentes atividades, incluindo o fabrico de pensos. O projeto tem como objetivo o empoderamento da mulher. Trabalham na produção de produtos sanitários, portanto, o projeto visa realmente os carenciados. A maioria delas nem sabia escrever o seu nome ao chegar aqui. Mas, graças à capacitação de que beneficiaram, já podem ler e escrever agora. Algumas delas até já podem utilizar o dinheiro que ganham para investir em máquinas de que precisam no seu trabalho. Algumas investem na compra do líquido para fazer sabão. Portanto, o projeto de empoderamento ajudaram-nas realmente a se tornarem independentes, sobretudo as mais carenciadas que perderam a maioria dos membros da sua família. Temos muitas secções aqui e, como podem ver, é neste ateliê que lhes ensinamos as profissões que vão exercer ao saírem daqui. Eu gosto muito do meu trabalho, pois com o dinheiro que eu ganho aqui, posso comprar a minha própria máquina de costura e fazer o meu próprio negócio. E também, antes de chegarmos aqui, não sabíamos nem ler nem escrever. Mas desde que estamos aqui, já podemos fazer isso. Eu espero que o programa dure por muito tempo aqui, pois permite realmente o nosso empoderamento e a nossa realização. E eu estou certa de que o melhor ainda está por vir. As mulheres do estado de Borno beneficiam-se de outras formações em áreas como a costura, a fabricação de sabonetes, de cremes para os cabelos e o corpo. Este é o Centro de Capacitação das Mulheres, juntamente com o Ministério dos Assuntos Humanitários do Estado de Borno, onde acolhemos cerca de 80 refugiados. Nós os formamos em diferentes atividades, como a costura, a fabricação de sabão, a tecelagem e em cabeleireiro. Nós lhes damos kits para que sejam autónomas e comecem as suas atividades. Reprise.
Nós lhe damos kits para que sejam autónomas e comecem as suas atividades, pois nós as acompanhamos sobretudo na procura de um local onde podem abrir um ateliê. A formação também cobre a área de inserção na sociedade, pois se conseguirem integrar a sociedade, isso será bom para toda a sociedade. Nós apelamos para mais financiamentos, pois há ainda cerca de 200 mulheres na mesma situação, mas por falta de meios nós não podemos acolhê-las aqui. No que diz respeito às dificuldades, existe primeiro a barragem linguística. A maioria fala Usa e Karuni. A maioria dessas mulheres são sobreviventes de fístulas obstétricas que foram rejeitadas pelos seus familiares no momento em que mais precisavam de assistência. Elas foram capazes de superar isso graças ao Centro Multifuncional criado pelo UNFPA para a gestão de casos de fístula. Curada hoje e capaz de se sustentar, ela fala-nos das suas atividades, enfatizando a grande satisfação que tem sentido desde a sua operação. Eu sofri de fístula durante mais de 10 anos. A minha primeira operação não parou o corrimento. Eu tive de ser operada uma segunda vez. Após a minha recuperação, o centro ofereceu uma formação durante 8 meses para a fabricação de sabão, detergente e vaselina. Eu sinto-me muito grata e oro para que o centro continue a salvar muito mais mulheres vulneráveis que estão na mesma situação que eu. Durante a minha formação, eles abriram uma conta no meu nome, onde depositavam todas as semanas 10.000 naira. No final da minha formação, eu tinha cerca de 90.000 naira, dinheiro que nunca tinha tido, além do montante para as minhas despesas diárias, para comprar comida e pagar o transporte. Com este dinheiro, eu vou investir na produção de sabão e vaselina, o que me permitirá suprir o necessário para mim e a minha família. As cirurgias de reparação são realizadas num centro especializado onde os pacientes permanecem sob supervisão durante um mês para evitar quaisquer complicações pós-operatórias. Encontramos-nos com o médico-chefe das instalações. No decorrer dos anos, o UNFPA tem realmente ajudado o nosso Estado na provisão e distribuição de kits de saúde reprodutiva e outros produtos que salvam vidas. Até financiou sessões de capacitação para alguns enfermeiros que participaram nesta campanha. E isso já acontece há algum tempo e, especialmente por isso, há vários enfermeiros que foram formados neste programa e que estão em hospitais, particularmente no Hospital Geral do Estado, onde está localizado o centro da zona nordeste. E isso já acontece há algum tempo e, especialmente por isso, há vários enfermeiros que foram formados neste programa e que estão em hospitais, particularmente no Hospital Geral do Estado, onde está localizado o centro da zona nordeste. Há também o que chamamos de sessões de consulta coletiva, onde muitos pacientes foram trazidos de várias áreas do Estado. Eles são tratados, incluindo quaisquer problemas que possam ter, mesmo que sejam operações das fístulas obstétricas. E no ano passado, cerca de 142 pacientes beneficiaram-se da operação. E este ano estamos a 72 até a data. O governo nigeriano continua a liderar a resposta aos ataques de Boko Haram, proporcionando um ambiente propício para que os intervenientes humanitários internacionais complementem os esforços para satisfazer as necessidades vitais da população afetada pela crise. O Ministério é responsável por todas as questões relacionadas com as mulheres e as crianças em particular. E o UNFPA está realmente a nos ajudar muito. Neste momento, temos 24 centros em pelo menos 13 das 27 áreas do governo local neste estado. Eu gostaria muito de encorajar o UNFPA a continuar o seu trabalho para a preservação e o reforço desses centros, para que os muitos casos de violência de género sejam resolvidos e eliminados. Também colaboramos com as vítimas de fístulas obstétricas.
As mulheres nos centros de saúde de desenvolvimento receberam formação neste domínio, bem como no domínio psicossocial, para prestar melhores cuidados às vítimas. Porque algumas destas mulheres são antigas vítimas e este treino permitiu-lhes passar um marco para poderem ajudar outras mulheres. Desta forma, são garantidos cuidados ideais às vítimas, tanto nas áreas psicossociais como em outras áreas de necessidade. Com relação à plataforma, um investimento significativo foi feito nos últimos anos com a colaboração dos líderes tradicionais e religiosos, as organizações de mulheres e jovens, dos responsáveis da administração local e das organizações da sociedade civil para promover mudanças em várias questões, incluindo a prevenção do extremismo violento na bacia do Lago Tchad. Nós construímos espaços seguros para a população, para os jovens, para as mulheres vítimas de violência baseada no género. Nós permitimos às mulheres grávidas que tivessem acesso aos serviços de saúde materna. Eu acho que cerca de 100.000 mulheres puderam ter acesso aos serviços de saúde materna e neonatal. Também permitimos aos jovens fazerem a despistagem para conhecerem o seu estado de saúde. Eu acho que em pouco tempo realizamos muitas coisas que nos garantem que ao expandir o projeto aos outros 2 países, os Camarões e a Nigéria, poderemos lidar melhor com a questão destas pessoas que atravessam as fronteiras de todos os lados. Para a Nigéria, foi criado um importante mecanismo focado na violência baseada no género em situações humanitárias nos campos de deslocados internos. No nordeste do país, conflitos armados, deslocações forçadas, meios de subsistência instáveis, acesso limitado aos serviços e à proteção fazem parte da vida cotidiana da população. Au niveau du Nigeria, vous avez 3 régions, 3 États. Os planos de resposta humanitária de 2019 nesta região estimaram que cerca de 18 milhões de pessoas foram afetadas por esta crise. Entre elas, 12 milhões de pessoas precisam de assistência em urgência. Mas em termos financeiros, precisamos de 3 bilhões de dólares para poder prover o necessário às pessoas que estão muito afetadas por esta crise. 3 bilhões de dólares é muitíssimo dinheiro, são muitíssimos meios. Por isso apelamos à comunidade internacional, apelamos a todos os atores, os países para se mobilizarem a fim de conseguir todos esses fundos para dar assistência à população. As provas do sucesso da operação da Plataforma de Coordenação Regional no Níger e no Chad permitiram a sua expansão para os Camarões e a Nigéria. De fato, durante 2 anos de execução, o projeto permitiu capacitar centros de saúde e centros de referência em ambos os países, fornecer e gerar a procura de serviços de qualidade, incluindo de planeamento familiar, bem como serviços de violência baseada no género para as mulheres e jovens.